Notícias do dia. Ano 6, número 1977. Dia 19 de abril de 2022, terça-feira. Datas comemorativas. Dia do Exército Brasileiro. Dia do Índio. Dia do Psicomotricista. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 24 graus, máxima de 30 graus, São Luís, Maranhão. Valor do dólar comercial, em baixa, R$ 4,64. Valor do euro, em baixa, R$ 5,01. Índice Bovespa, em baixa, 0,43%, 115.687 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa, 0,19%, valendo R$ 190.643,58. Notícias nacionais. Governo anuncia fim da emergência sanitária por Covid-19 no país. Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez pronunciamento de rádio e TV. Anúncio foi possível por causa da melhora do cenário epidemiológico. Ministro da Saúde detalha motivos para decretar fim da emergência sanitária. Nos próximos dias, será publicada no Diário Oficial da União a portaria com os argumentos que fundamentam a medida. Um deles é a queda expressiva dos casos e dos óbitos. Governo anuncia contratações do Programa Médicos pelo Brasil. Foram ofertadas pelo Ministério da Saúde, inicialmente, 5.000 vagas para os municípios, com a confirmação final de 4.652 posições pelas gestões locais. Presidente Bolsonaro efetiva ministro da Educação. Vitor Godoy estava interinamente no cargo desde a saída do ex-ministro do MEC Milton Ribeiro. O novo ministro ocupava a função de secretário executivo da pasta. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, prorroga prazo para a renovação de financiamento do FIES. Estudantes com contratos do FIES têm até 30 de abril para fazer os aditamentos de dilatação e transferência dos contratos de financiamento, concedidos até o segundo semestre de 2017 e referente ao primeiro semestre de 2022. Divórcios batem recorde no Brasil e superam 80 mil em um ano. Número de pedidos em 2021 registra crescimento de 4% em relação ao ano anterior nos cartórios de notas do país. A alta coincide com a crise sanitária causada pela Covid-19 e com o lançamento da plataforma e-notariado, que permite o processo por meio digital. Tribunal de Justiça mantém proibição de câmeras de reconhecimento facial no metrô de São Paulo. Metrô diz que a contratação do sistema de monitoramento foi feita dentro da Lei Geral de Proteção de Dados e que fará todas as defesas possíveis pela legalidade do serviço. Sistema teria custado mais de 50 milhões de reais. Polícia Rodoviária Federal, PRF, divulga dados do feriadão com menos acidentes e mais mortos. Operação Semana Santa registrou queda de 71% no número de feridos, que diminuíram de 235 em 2021 para 92. Neste ano, o número de mortos, contudo, aumentou 32% com o registro de 53 óbitos. Polícia Federal combate crime de moeda falsa em Marabá, Pará. Um indivíduo foi preso em flagrante. Prisão aconteceu após troca de informações entre a Polícia Federal e os Correios. Polícia prende primeiro suspeito de ataque em Guarapuava, Paraná. Segundo a investigação, detido não tem participação direta na ação, mas na logística de fornecimento de armas à quadrilha. Anvisa vai revisar atos e resoluções sobre uso emergencial de vacinas. A agência também vai reavaliar normas sobre medicamentos contra a Covid-19 diante do anúncio do Ministério da Saúde de acabar com a emergência sanitária no país. Segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil registra 30.261.088 casos acumulados de Covid-19 e 662.026 óbitos com suspeita ou confirmação da doença. Do total de casos confirmados, 29.262.483 pacientes se recuperaram da doença e há 336.579 pessoas com casos ativos em acompanhamento por profissionais de saúde. Vacinação. Total de doses aplicadas no Brasil, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, 409.222.058. Sarampo volta a assustar o Brasil em meio à queda da vacinação e novos casos em São Paulo. Estado teve confirmação de 2 novos infectados. Preocupação acontece porque uma pessoa doente pode transmitir para até 18 outros indivíduos não imunizados. Novo painel da Agência Nacional de Saúde Suplementar traz dados de planos de saúde de 2017 a 2021. É possível consultar, por exemplo, na composição dos preços, as chamadas despesas assistenciais, ou seja, aquelas voltadas para o pagamento de exames, consultas e cirurgias. Rio de Janeiro. Desfiles no Sambódromo terão esquema especial de assistência médica, entre os dias 20 e 24 e no Sábado das Campeãs. 7 postos médicos espalhados em pontos estratégicos do Sambódromo estarão à disposição do público e dos integrantes das agremiações. Redução da taxa de energia vai favorecer pequenos negócios, diz Sebrae. Setor foi muito afetado pela pandemia de Covid-19.
e pequenos empreendedores precisaram avaliar se repassavam aumentos de energia ao consumidor, diz economista do Sebrae. Governo autoriza a criação de nova loteria chamada Mais Milionária. Novo produto será comercializado pela Caixa, banco responsável por gerenciar as loterias federais. A Mais Milionária terá periodicidade semanal e ainda não tem data para o primeiro sorteio. Dólar inicia a semana em forte queda e fecha a R$ 4,64. Essa foi a maior queda do dólar desde 4 de abril. Com o desempenho desta segunda-feira, dia 18, a moeda acumula baixa de 2,37% em abril. Em 2022, a divisa recua 16,64%. Esportes. NBB. Flamengo 113, Brasília 83. Bolsa Atleta contempla mais de 6,3 mil desportistas. Benefício vai para atletas de diversas modalidades desportivas que fazem parte dos programas Olímpico e Paralímpico, e é referente aos eventos ocorridos no ano passado. Após 38 anos, Seleção Sub-17 conquista BIM Montaigu, na França. Seleção brasileira supera a Argentina por 2-1, com gols da dupla palmeirense Hendrick, atacante, e Luiz Guilherme, meia. Agustin Roberto descontou para os hermanos. Brasil conquista a prata na Copa do Mundo de Tiro Esportivo no Rio de Janeiro, na disputa pelo ouro na pistola 25 metros. O trio Felipe U, Emerson Duarte e Vladimir Silveira perdeu para a Alemanha. No sábado, dia 16, a equipe feminina já conquistaram o bronze. Atletismo. Daniel Nascimento e Alisson Santos brilham no fim de semana. Vice-campeão da São Silvestre, Daniel foi bronze, e quebrou o recorde sul-americano que vigorava há 23 anos, na tradicional maratona de Seul, Coreia do Sul. Já o medalhista olímpico Alisson foi prata nos 400 metros rasos nos Estados Unidos. Keniana Jepchirchir vence maratona de Boston, Estados Unidos, com chegada emocionante. A pouco mais de 1 quilômetro da chegada, a campeã olímpica ultrapassou a etíope Ababel Eshane, que voltou a liderar a corrida, mas ao final a keniana levou a melhor. Notícias internacionais. Rússia diz ter destruído depósito de armas estrangeiras perto de Lviv. Pelo menos 11 pessoas morreram em um dos ataques que o governo russo alega ter feito contra instalações militares. Número de mortos em Lviv chega a 11 após bombardeios russos. Alvo do ataque seria uma instalação militar, mas prédios civis também foram atingidos. Pelo menos uma criança está entre as vítimas. ONU informa que 2.072 civis morreram na guerra na Ucrânia, sendo 169 crianças. Maioria das vítimas foi atingida por armamentos explosivos lançados por disparo de mísseis ou bombardeios. Estados Unidos boicotarão sessões do G20 com participação russa. Ministros que compõem o grupo se encontrarão na quarta-feira, dia 20, para discutir futuro econômico, enquanto promovem sanções contra Moscou. Rússia sinaliza mais cortes de juros e gastos orçamentários. Planos do país para a economia projetam aumento da inflação. Emirates informa que companhia não vai suspender voos à Rússia. O presidente da Emirates afirmou que a companhia vai manter os voos para a Rússia, mesmo com algumas concorrentes paralisando itinerários ao país ou impedidas de usar o espaço aéreo local, em razão do conflito na Ucrânia. O executivo Tim Clark manifestou que a operação continua, até segunda ordem. África do Sul mobiliza 10 mil soldados após inundações. Militares vão ajudar nas buscas, no socorro às vítimas, nas operações de limpeza e na ajuda humanitária. Infecções por Covid-19 na Índia atingem maior nível em um mês. O número diário de casos da doença no país quase dobrou nesta segunda-feira, dia 18, em relação ao dia anterior, para mais de 2.000 pela primeira vez em um mês, mostram dados do governo. O estado de Kerala, no sul, relatou grande salto no número de mortes. Índia critica estudo da Organização Mundial da Saúde, OMS, que aponta 4 milhões de mortes por Covid-19 no país. Ministério da Saúde declarou que o modelo matemático usado pela organização é questionável e estatisticamente não comprovado. Xangai registra primeiras mortes por Covid-19 desde o início do confinamento. Vítimas são 2 mulheres, de 89 e 91 anos, e um homem de 91 anos. O governo local informou que todos tinham outras comorbidades além da idade avançada. Economia da China supera previsões e avança 4,8% no primeiro trimestre. Resultado forte para os 2 primeiros meses do ano ajudou a impulsionar os números, mas fraqueza em março levanta risco. Polícia prende homem armado com uma faca próximo à residência oficial de Boris Johnson. Suspeito foi preso por tentativa de homicídio. Autoridades fecharam área onde prédios públicos estão localizados. Eventos históricos do dia. Em 1648, Batalha dos Guararapes. Término do primeiro confronto entre o exército da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais e os defensores do Império Português. Em 1770, o explorador, navegador, cartógrafo e capitão inglês James Cook avista a Austrália pela primeira vez. Em 1810, criação de um governo autônomo em Caracas, dando início ao processo de independência da Venezuela. Em 1958, criação da Arquidiocese de Aparecida, no estado de São Paulo, pelo Papa Pio XII. Em 1971, lançamento da Salyut 1, a primeira estação espacial.
Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.